Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Para mais uma terça-feira, para mais uma semana, né? De muito aprendizado, né? Com a nossa querida Maria José. E que a gente tenha sempre esse despertamento, né? Para nos encaminhar, para nos acolher, para nos dirigir. Então vamos nós. Com a graça de Deus. O livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 162. Manifestações espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. É Paulo dizendo para Coríntios 12:17. Com a revivência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades do que dispõe. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça ao homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos, de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores. Embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar de Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado do Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais, conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Ou seja, né? Sejamos humildes, né? Muito se dá, muito vai se cobrar, aqui muito se dá, né? Aqui é o título da palestra de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, se a gente se sentir bem assim. Relaxar os nossos pensamentos, o nosso coração. Aproveitar o máximo que a gente puder desse momento glorioso que a gente vive aqui. Desse tempo que a humanidade sempre buscou, né? Sempre questionou a nossa relação com o tempo. Então que nós
nós possamos aproveitar esse tempo nosso aqui e agora da melhor maneira possível, em proveito nosso próprio, não por egoísmo, mas por enriquecimento do nosso espírito, para que a gente possa se fortalecer, se equilibrar e até mesmo se curar. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, a toda a espiritualidade que nos ampara, que nos acolhe, que com certeza preparou todo esse ambiente para nos receber aqui, sabendo exatamente onde nós iríamos sentar, onde nós iríamos ficar nossa noite de hoje, para recebermos todo esse bálsamo revigorante para nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado e proteção por aqueles que não puderam vir, por algum motivo, por aqueles que estão a caminho, por aqueles irmãos que ainda não se despertaram para esse amor que Jesus trouxe, para que a gente receba e distribua. Gratidão, Senhor, que possamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Maria José, nossa querida irmã, Centro Espírita de Valença, e o tema de hoje, muito será dado, muito será cobrado, né? Não, é dar-se-á. Dar-se-á aquele que tem. É porque é sequência, né? Boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma satisfação enorme estar com vocês na Casa Espírita, por mais um trabalho, por mais um estudo, por mais um aprendizado. E onde estamos aqui justamente com a leitura com as nossas manifestações espirituais. A leitura fala basicamente da manifestação mediúnica, que também é um talento, né? Tanto a mediunidade oculta, que são aquelas inspirações, sensações, intuições que a gente tem, né? Que todo mundo tem, até a mais evoluída, que é a questão do estudo, da prática, do trabalho, né? Da interlocução com os mentores e com espíritos necessitados do mundo invisível. Então a mediunidade é um dos talentos e que qualquer um pode trabalhar e educar essa mediunidade, que é uma manifestação espiritual santificada, abençoada para aquele que se propõe a esse divino trabalho. E nós estamos hoje com o tema do capítulo 18, do itens 13 a 15, muitos são chamados e poucos escolhidos. E justamente o título de dar-se-á aquele que tem. É um pouco assim, eu vou dar para aquele que já tem, né? Se a gente for raciocinar, se você já tem, não vou te dar, não é isso? No português, se a gente for raciocinar, é isso. Mas no entendimento de Jesus não é isso. Então vamos lembrar na época que Jesus esteve no planeta, né? Que ele esteve como um ser humano, e que falava para os seus discípulos, para todos aqueles que gostavam de ouvi-lo, através de parábolas. A primeira revelação foi Moisés. A segunda foi Jesus. Sendo que Moisés veio muito antes de Jesus, e ambos na mesma localidade, na Galileia, né, em Jerusalém. E ali, todo o conhecimento ficou ali, naquele espaço. O resto do mundo não teve tanta abertura e conhecimento daquela época. Mas quando Jesus veio, ele disse que teríamos 3 revelações. A primeira já tinha sido com Moisés, as leis mosaicas. A segunda com a vinda de Jesus. Mas ele disse, eu vou e deixarei para vocês o Consolador prometido. E enviarei a vocês o Consolador prometido. Quando Jesus, então, na terra, falava aos seus discípulos através de parábolas, não é? Ele falava de uma maneira simples para que todos pudessem entender. O que ele falou nas parábolas na sua época de vida aqui na terra, hoje nós temos onde? No Evangelho, ditado pelos Espíritos.
Olha quanto tempo, hein? Aqui está um testemunho do Consolador prometido. Ele falou sobre essa parábola que nós vamos falar hoje ao seu tempo, na sua linguagem, para a linguagem que todos entenderiam. E hoje nós temos essa mesma parábola nesse item do Evangelho, do capítulo 18, de 13 a 15, de uma forma mais complexa, e a gente agora pode até aumentar mais ainda a complexidade desse entendimento. Que não só na época de Jesus foi de uma forma, mas hoje nós vamos colocar no nosso dia a dia, nas nossas atividades da vida. Então, olha só, um testemunho, uma comprovação do Consolador prometido que ele disse que enviaria para todos nós. E no capítulo, então, 18 do Evangelho, vocês vão encontrar aqui esse título que nós vamos trabalhar falando, porque eu não vou ler muito não, tá, gente? Isso aqui pra gente é dever de casa, né? Pra gente chegar em casa, fazer uma revisão da leitura. Mas sobre a parábola eu vou ler por quê? Porque ela fala justamente citando a época em que Jesus fez esse ensinamento. E que para hoje nós vamos multiplicar esse conteúdo, né? Então a parábola dos talentos diz: tendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o mestre: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, da mesma sorte, ganhou outros 2. Mais do que apenas recebera 1 talento, cravou na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além desses, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. E o amo respondeu: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e que colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra, eis aqui tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada pus, devias, pois, pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertencesse. E prosseguiu: Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes. Isso está em Mateus. Algumas coisas aqui nós vamos até citar, por quê? Quando ele disse assim: teus talentos. Quem deu os talentos foi Deus.
né? Então eu tive medo de agir com os teus talentos. Então quem nos deu os talentos foi Deus. Aqui diz na época, olha só, na época, você que foi um mau e preguiçoso servidor, né? Você será lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Deus faz isso conosco? Quem é que se lançou ao pranto de dor e ranger de dentes? O próprio servo. Fazer a diferença, tá? Porque Deus não lança ninguém em nenhuma situação difícil, a não ser nós mesmos com a nossa incapacidade, incompetência ou má vontade às vezes. Por questão de preguiça. Não é? Por questão até de medo, como ele teve aqui. Então vamos à interpretação. Está visto que o Senhor aí é Deus, os servos somos nós e é a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência divina nos outorga para serem empregados em benefício próprio e no de nossos semelhantes. O tempo concedido para a sua movimentação é a existência terrena. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação em outras jornadas evolutivas. Os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Os que recebem 2 são destinados às tarefas mais restritas, de âmbito familiar, e os que recebem 1 não têm outra responsabilidade, senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Nota-se aqui a aplicação daquele outro ensino do mestre. Muito será pedido a quem muito foi dado. A quem recebeu 5 talentos foram reclamados outros 5. Aos de 2, outros 2. E ao de 1, a exigência era apenas de 1. Olha que Deus não pede nada além daquilo que você não possa dar. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, os dons com que foram aquinhoados. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que lhe chegam por meio de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho estroíno ou rebelde a ser tratado com especial atenção e carinho, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade ou traição a ser suportada com largueza de ânimo, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. Prestem atenção nesse pedacinho aqui, que a gente vai falar sobre isso daqui, tá? Nesse terceiro servo, vemos posto em relevo o malveso de certos homens, que para encobrirem suas faltas ou justificarem as suas fraquezas, não hesitam em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros. Dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Aos que não têm, tirar-se-á tudo que tem, tudo que parece ter, e seja servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebeu por misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos, incúria, preguiça e má vontade do que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve de empréstimo. Agora uma advertência. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas.
Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, a nossa inteligência, as nossas possibilidades de servir? Faça cada qual um exame de consciência e responda a si mesmo. Se a gente for pegar aqui a leitura do Evangelho, tenho certeza que cada um vai ter uma absorção e um entendimento diferenciado. Mas como nós estamos falando para todos nós, encarnados e desencarnados, nós vamos dar uma generalização nesse conteúdo. Sabemos que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Viemos aqui na Terra na nossa primeira encarnação, não é isso? Então todos nós tivemos um ponto de partida que foi a nossa primeira encarnação. Nessa primeira encarnação, a gente veio sem nenhum conhecimento, sem saber nada? Sim, viemos simples e ignorantes. Ignorantes é aquele que não tem conhecimento. Viemos, mas nós viemos com todas as essências de Deus. Se eu sou criatura dele, eu tenho em mim todas as essências divinas. E que elas estão ainda em fase de germinação. Então, nessa primeira encarnação minha, eu vim, simples e ignorante, com esses germes, dessas essências divinas, para que eu pudesse trabalhá-las enquanto encarnado. Então, vamos colocar aqui que todos nós estamos aqui na nossa primeira encarnação, vamos supor. Né? Claro que não é, mas vamos supor. Cada um tem essa essência divina. Todos nós pensamos iguais? Não. Fazemos as mesmas coisas? Não. O que às vezes uma pequena coisa é fácil de fazer para mim, para outro já vai ser uma grande coisa difícil de fazer. Porque nós não temos as mesmas habilidades. Mas temos condições justas de exercê-las e explorá-las tanto quanto quisermos. O que nos atrapalha? Preguiça, má vontade, vitimização. Não, eu não tenho condições, eu sou tão pobre, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Quantas vezes nos colocamos para baixo? Quantas vezes nos diminuímos, nos colocamos impotentes, incompetentes, incapacitados? Nós nos colocamos e achamos que não temos as condições que Deus nos deu de forma gratuita, que são os nossos talentos. Todos nós somos talentosos das essências divinas, mas como trabalhar esses talentos? Cada um sabe qual é o seu talento. Cada um sabe onde é mais fácil trabalhar aquele talento. E creio que todos nós aqui colocamos alguns desses talentos de forma exteriorizada. Essa forma exteriorizada pode ser de uma forma material. Eu sei bordar, eu sei pintar, eu sei cantar, eu sei fazer tantas coisas que eu posso, no momento oportuno, estar trabalhando com esse talento, orientando com esse talento, ensinando com esse talento, ganhando com esse talento, não é isso? São as condições materiais que os nossos talentos nos dão a condição de receber a questão financeira, o nosso salário pelo nosso trabalho. Trabalho vocacionado ou não, mas tem de ser um trabalho dedicado àquela profissão que você escolheu. Não é isso? A maternidade, a paternidade são talentos. Nem todos exercem esse talento com amor e dedicação. Se um pai tem uma família, foi dado a ele o talento dele ser um espírito com conhecimento espírita, com conhecimento dessa responsabilidade de ser pai. Mas então ele enfrenta grandes dificuldades e tem lá
3, 4 filhos, 5 filhos, e numa fase da vida ele se entrega e não tem mais condições de fazer nada. Muitos largam a família, abandonam a família. A mulher que muitas das vezes tem que se virar nos 30 para cuidar de tudo. Muitos abandonam a família por causa de uma outra mulher. Não é? Como se constrói felicidade em cima de uma infelicidade dos outros, da família que você procriou. Então, ele vem com esse talento que ele escolheu de ser pai, de ter uma família, de cuidar de seus filhos. E, de repente, ele se perde pelo seu livre-arbítrio, ele se perde nessa questão e prefere deixar e abandonar tudo. E vem, então, um dos filhos mais velhos que assume essa responsabilidade. A esse pai foi dado 5 talentos. Certo? Aí vem um filho que tinha 2 talentos. Esse filho, então, o que ele fez com esse talento? Mãe, eu vou assumir a responsabilidade, vou assumir a família. Ele multiplicou, dobrou esses talentos e pegou os 5 talentos que eram do pai, foi passado para ele, não foi? Não diz aqui que pode ser passado o talento? Não era a responsabilidade do filho, mas o filho pegou para si aquela responsabilidade do pai e foi trabalhar e cuidar da sua família. Então o pai perdeu os 5, teve aquela oportunidade de ser pai, de ser amoroso, ser educador, o provedor, o orientador, né? Ele perdeu aqueles talentos e foi então repassado ao seu filho. E o seu filho então, junto com a esposa, ajudou a manter aquela família. E dali eles o quê? Avançam, progridem. Aquele que tinha a responsabilidade e não assumiu, será o quê? Cobrado, dobrado, o que ele deixou de fazer. Então, os talentos materiais, todos nós temos, cada um sabe o seu. Talentos espirituais também temos, cada um sabe o seu. Quais os talentos espirituais que nós podemos citar? Além do que foi dito na leitura da mediunidade. Quais os talentos que a gente pode citar? Espirituais. Ninguém tem um exemplo? Sim ou não? Ninguém. Uma boa vontade, um talento. Boa vontade, não ter preguiça, né? Talento espiritual, trabalhar com a justiça, não é? Trabalhar com a bondade, com a benevolência, controlar o que a gente fala, porque às vezes a palavra muitas das vezes fere muito mais do que uma atitude de uma violência. Atos espirituais, de harmonizar o nosso ambiente, né? Com as orações, com os bons pensamentos, com as boas palavras, com as boas atitudes. Aquele pai, aquela mãe que deixa de dar o conselho certo a seu filho, ela também está o quê? Esquecendo dos seus talentos de responsabilidade. Talentos espirituais, comprometimento, responsabilidade, maturidade. São talentos de cada um que todos nós temos, capacidades a esse ponto. Vamos ter uma tarefa na casa, né? Vamos evangelizar. Não, não quero, não tenho condições de evangelizar, não tenho condições de trabalhar com criança. Todo talento pode ser trabalhado, pode ser orientado, educado e aumentado, multiplicado. Tudo que a gente faz de bom, que seja talento material, quantas pessoas aí não multiplicam os seus talentos materiais? Não é? Quantas pessoas? Algumas até nessa multiplicação usam esses talentos materiais e ajudam outras pessoas. Mas tem muitos que não querem ajudar, só querem ganhar. A gente até fala, nossa, o que você vai fazer com 10 casas?
né? Com 10 carros. O que você vai fazer com uma conta bancária milionária? Não vai ter tempo de gastar tudo isso, nem de usar tudo isso, não é? Muitos ainda fazem algumas obras de caridade que a gente não tem noção, mas no silêncio trabalham. Porque a gente fala muito, o bem é silencioso, né? Mas o mal é gritante. E às vezes a gente vê muitas pessoas com talentos que poderiam ser utilizados para o bem, são utilizados para o mal. Vivemos numa concepção dessa condição. Vivemos na sociedade, no mundo, no nosso país, numa concepção dessa qualidade. Onde o que interessa é o meu poder, o meu grupo, aquela questão que eu tenho que reservar para esse grupo, o outro, nada. Mas por que ainda estamos nessa obscuridade dos talentos? Porque ainda somos espíritos da classe imperfeita, né? Os espíritos de classe imperfeita são os espíritos cheios de vícios. Os vícios imperam na sua consciência espiritual. Os vícios imperam nas suas manifestações espirituais. Todos esses talentos dados a esses serão retirados no tempo certo que Deus achar. Está sendo anotado na sua encarnação, para que na próxima, de tudo que ele teve fartura, ele venha sem nada. Porque hoje temos mendigos, pessoas que vivem nas ruas, na fome, na miséria, na falta de inteligência, de estudo, porque muito talento lhe foi dado em outras encarnações e ele fez mau uso desses talentos. Aí está o que Jesus fala: você que foi um servidor mau e fiel será jogado no inferno, será queimado. Olha o inferno existe? O céu existe? Não, o céu e o inferno existem em mim. Então eu posso achar que eu estou nesta vida vivendo no céu, cheio de dinheiro, cheio de coisas materiais, não me importando de trabalhar o talento que Deus me deu. Vou te dar o talento da riqueza, de arrecadar recursos, mas em contrapartida você tem que saber dividir. Quanto mais se divide, mais se tem. Quanto mais se divide, mais se tem. Porque a misericórdia divina nunca deixa um filho desprovido quando ele está no trabalho do bem. E aí então ele perde essa noção e continua fazendo desses talentos uma forma egoísta, orgulhosa de ter tudo para si. Vem numa outra vida totalmente despido de todos esses talentos que ele usou de uma forma maldosa, de que ele usou de uma forma negativa. O Espiritismo nos ensina muito. Quando às vezes a gente vê essas questões, né, de mendigos dormindo na rua, olha as noites de frio, quantos estão, né? Muitos até chegam a desencarnar por essas questões. Sentimos compaixão? Sim. Pena não. Sentimos compaixão. Outros vão entender, coitado, né? Podia ter um abrigo, podia ter uma casa que acolhesse, poderia. Mas muitos não querem estar numa casa de acolhimento. Vocês sabiam disso? Muitos não querem, porque eles acham que nas ruas eles ganham mais do que numa casa de acolhimento. E até mesmo por livre escolha na erraticidade, no planejamento reencarnatório, e de uma forma meio que compulsória, ele tem que estar ali naquela condição, para expurgar tudo aquilo que em outra vida ele negou e deixou de fazer.
Aí nós, espíritas, temos o entendimento que não devemos ter pena desse que não soube usar os seus talentos, que perdeu todos os seus talentos, porque nas próximas encarnações ainda ele terá de resgatar, expurgar tudo que ele fez. Não é apenas em uma reencarnação que a gente vai limpar todas essas mazelas. Serão em várias, né? E sempre na forma encarnada. Sofre um pouco no mundo espiritual, na erradicidade? Sofre. Mas é necessário que ele reencarne para sofrer todas aquelas angústias, dores e sofrimentos que lhe foi causado por livre-arbítrio e por desobediência às leis de Deus. Aí, quando a gente vê, a gente sente compaixão, sim. Mas a gente entende que aquilo ali tem uma causa, né? Aquilo ali tem uma justificativa, porque nada nesse mundo é por acaso. Nada. Tudo tem a sua lógica, a sua razão de ser e acontecer. Cabe a nós, que entendemos um pouquinho dessa doutrina, aprendermos a utilizar esses talentos, primeiro em nosso próprio benefício, como diz aqui. Eu tenho que saber usar esses talentos primeiro com o meu próprio espírito. Como ele falou aqui, saberemos entender uma enfermidade se chegar para nós hoje ou amanhã? Estamos preparados para entender essa enfermidade? Tem ou não? Não. Não vamos ter vergonha de dizer não. Não estamos. Não estamos ainda pelas nossas imperfeições, pelos nossos vícios. Vamos lamentar muito, vamos ficar entristecidos, vamos até perder a fé e vamos até largar a casa espírita, se for o caso. Sim. Quantos saem por menos? Ou não é só casa espírita, não, qualquer outra religião. Abandona, porque acha que Deus é injusto, que Deus não teve uma condição de ajudá-lo naquela questão. Mas ninguém tem ainda o entendimento que eu sou o causador das minhas próprias mazelas, ou o causador das minhas próprias benesses e merecimentos nessa vida. Culpe a si mesmo, não a Deus, nem a Jesus, nem a mãe, nem o pai, nem ninguém. Culpe a si mesmo. Há uma questão até que a gente diria assim, não culpa, mas responsabilidade. Não é? É na questão da maternidade e da paternidade como uma missão, um talento que os pais têm na educação dos filhos. Os filhos são responsabilidade da criação do talento do pai e da mãe enquanto estão sob sua subordinação, estão sob seus cuidados. Caso falhe, quem será o responsável maior? O pai e a mãe que não soube usar aquele talento dentro do que era preciso e necessário, com aquele espírito ainda com uma mente indelével. Quer dizer, com uma mente ainda incapacitada de decidir por si mesmo, de fazer por si mesmo. Mas quando há essa responsabilidade que os pais assumem e tentam trabalhar dentro dos talentos, tudo é dado como forma de ajuda, tudo é dado como forma de enriquecimento daqueles talentos. Nada é perdido, porque tudo a gente pode recuperar em tempo. Como diz Divaldo Franco, o passado não pode ser recuperado, mas ele pode ser reparado. Então, se eu falhei, né, com os meus talentos, comigo mesmo, com a minha família, com meu filho, com o meu trabalho, com as minhas coisas de uma casa espírita, da minha religião, das minhas finanças, se eu falhei nas questões materiais e espirituais com os meus talentos, se eu tenho consciência de que eu sou o responsável, eu posso mudar de
atitude. Eu falo sempre, evoluir não é crescer. Evoluir não é melhorar hoje para amanhã. É mudar de atitude. Se hoje eu estou incapacitado de fazer o bem, eu tenho que mudar essa atitude e amanhã ter capacidade de fazer o bem. Mínimo que seja, porque Deus não quer muito de ninguém, Ele quer que você faça, mesmo que seja pouco. Tanto que aquela outra parábola que Ele nos ensina, os trabalhadores da última hora. Vai o que trabalha o dia inteiro, o que trabalha meio-dia, o que trabalha 1 hora. Ele pagou a todos de forma diferenciada? Pagou mais a quem trabalhou o dia inteiro, meio a quem trabalhou meio-dia e um pouquinho a quem trabalhou pouco? Não. Ele pagou a todos de forma igual, porque ele não queria saber a quantidade do trabalho. Ele queria saber que você se colocou à disposição do trabalho. E foi lá e trabalhou, independente de ser 8 horas, 4 horas ou 1 hora. Porque para ele o que importa é que você veio à vinha do Senhor e lá se colocou como um lavrador, um trabalhador. Não teve preguiça, não teve má vontade, não teve desânimo, não escolheu outras opções, né, para largar aquele trabalho. E hoje nós deixamos tantas opções boas para viver, para trabalhar, para opções que não nos trazem muitas coisas. Sim ou não? Sim. A preguiça não deixa às vezes a gente fazer nada de útil. Caridade é a oportunidade que o outro me dá de ser útil. Fazemos isso constantemente na nossa vida? Não, às vezes nem para a nossa família, nem para quem está dentro da nossa casa. Querem ver uma situação que pega muito quando é uma questão de auxílio material? Uma manifestação espiritual material, talento material? Temos irmãos, todos trabalham, mas um irmão é abastado, tem dinheiro, tem isso, tem tudo aquilo. Aí você não tem, você vai lá e pede emprestado. Alguns emprestam, mas a nota depois quer que pague com juros, não é? Outros querem multiplicar o seu talento na bondade divina. Aqui, ó, vou te dar 10 mil, tá pago. Não precisa me pagar. Aqueles 10 mil material, talento material que ele tinha em abundância e pôde te dar, lá na frente vai se multiplicar em 20, em 30. Porque Deus há de dar condição a ele e ele também terá condição de fazer isso. Agora eu te dou 10 mil, mas amanhã eu quero que você me devolva em 30 dias. Não me devolveu, tem juros, vou para a justiça, porque você assinou uma promissória. Ah, mas não assinou a promissória, mas você deu a palavra, não tem palavra, então te ignoro, você não é mais minha família, você não é mais a minha irmã. E quantos hoje no mundo vivem nessa condição de miséria financeira, humana? Por quê? O que eu tenho é meu, não é seu. Posso ter ganhado por mérito ou posso ter roubado, não importa. É meu. Aí esse egoísmo, esse orgulho, faz com que esse talento material escureça a visão espiritual desse indivíduo. E ele não vê nada além de bom. Aí chega lá na frente, vai passar por essas enfermidades, vai passar por essas situações difíceis que a gente leu aqui e não vai entender por quê. Né? Não vai entender por que passou por aquilo. E aí então, que nessa vida ele pode não entender, mas na próxima vida ele vem resgatando ao dobro tudo aquilo que ele deixou de fazer. Então, cada um, preste atenção, quais são os seus talentos materiais? Muito fácil fazer. Eu sou uma ótima cozinheira. Meu filho baba na minha comida. Mãe, abre um restaurante. Filho, eu não tenho mais idade para abrir um restaurante. Né?
Então, assim, aliás, todo mundo que come a minha comida realmente fala da minha comida, né? Então, assim, mas eu não tenho idade mais para abrir um restaurante. Mas eu posso fazer o quê? Tem uma festa, um aniversário, eu vou lá, eu faço almoço. É um talento que eu tenho. Você vai pagar, vou pagar R$1.000 numa cozinheira. Não precisa pagar, eu vou lá e faço de graça. Posso fazer isso? Posso e faço. Fiz curso de cabeleireiro. Posso ir numa ação social e trabalhar lá de graça? Posso. Ah, não vou ganhar nada. Olha o nosso egoísmo. Talento bobo, cozinhar, né? E arrumar um cabelo, cortar um cabelo. Coisa boba que a gente... Ah, não vou ganhar nada. Vou perder meu tempo. Não se perde tempo quando se faz caridade. Lá na frente ganhamos. Ganhamos em quê? Nessa enfermidade que eu poderia ter, que acabaria com a minha situação material do corpo, eu posso ganhar em cura. Eu posso ganhar em cura, em facilidade de tratar, em indicação médica correta, em remédio correto, em que o meu organismo está lá e vem a espiritualidade, mexe em todas as minhas células, mexe em todo o meu organismo. Vamos dar 80% de cura aqui para você. Os 20% é você, o médico, a alimentação, o remédio. Por quê? Porque eu fiz por onde merecer. Não vamos culpar a Deus nem a ninguém por algumas mazelas que passamos na nossa vida. Vejamos se não são causas atuais, né? Ou anteriores das aflições, que a gente está no Evangelho também. E aí os nossos talentos ficam todos estremecidos. Porque a maioria das pessoas perdem a fé, perdem a confiança e entram no desespero, na aflição. Então é hora da gente parar numa questão dessas, parar, colocar o seu coração quieto, a sua mente em sintonia com os seus mentores, a sua mente em sintonia com Jesus, com a espiritualidade maior, buscar ajuda. Primeiro, autoajuda. Eu tenho que sair dessa, eu tenho que me melhorar. Senhor, coloque para mim as condições que eu possa trabalhar, que eu possa trabalhar, né? Coloque para mim as condições que o outro pode me dar. É que eu possa fazer para melhorar tudo isso. E ele então vai te direcionar a uma pessoa, a um amigo, a uma situação, a um autoentendimento da questão e soluções. Muitas vezes a gente dorme no dia seguinte, tem várias soluções na nossa mente, não é não? Para muitas coisas na vida. Aí vai dizer assim, fui eu que consegui? Não. Se os mentores te ajudaram, te auxiliaram, conversaram com você espiritualmente durante o seu sono. E também porque ele percebe que você merece. Deus sempre coloca, todos os meus filhos merecem. E ele dá 1001 oportunidades para que a gente, saindo um pouquinho do caminho, volte. Reconhecer, às vezes, é difícil quais são essas oportunidades. Mas em tudo, dai graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus. Hoje ainda estava vendo uma mensagem que uma amiga me mandou. Ela falou assim, a gente reclama de tudo, não reclama? Reclamamos ou não? Hoje eu estou cansada, hoje eu não quero fazer nada. Poxa, hoje tem tanto trabalho para fazer. Graças a Deus que eu tenho mãos, pernas, atividade física. Eu posso ir lá e fazer o trabalho. Você queria estar numa cadeira de rodas? Hoje eu briguei com a minha mãe. Que mãe chata, que mãe enjoada. Né? Vou sair de casa. Você queria amanhã estar enterrando sua mãe? Em tudo dai graças a Deus. Aprenda que todas as coisas que nos são oferecidas durante o dia é para que a gente possa trabalhar os nossos talentos, sejam eles materiais ou espirituais.
Talentos nossos do dia a dia. Arrumar casa, levantar de bom humor, né? Arrumar a mesa do café, né? Fazer um almoço, cuidar de filho, escola, marido, blá, blá, blá. São talentos materiais. Mas esses talentos materiais eu também uso os meus espirituais. A minha boa vontade, jogo amor nas coisas que eu estou fazendo, jogo atenção, jogo carinho, jogo acolhimento naquilo que eu estou fazendo. Então nós temos todos os dias 24 horas para trabalhar esses talentos materiais e espirituais. E muitos deles, às vezes, nós somos colocados lá fora para trabalhar. Aproveita a oportunidade. Porque é nessa oportunidade que amanhã estará um benefício que você precisará e será ajudado. Ah, mas eu não sei o quê? A gente não sabe o dia de amanhã, sabemos? Não. Mas eu posso amanhã tanto ter merecimento de uma boa causa ou de uma causa difícil. Que se eu não tiver meus bônus lá de talentos, né? Na caridade, na utilidade com as coisas, eu vou passar por uma situação difícil. Mas se eu tive bônus, aquela situação vai ser flui, sim, lentamente a gente consegue passar. Eu, particularmente falando, é difícil ver espírita convicto em situação de desespero. Não sei vocês. Não sei vocês. Mas quando eu vejo pessoas que eu conheço, que tem ali aquele esforço, aquela boa vontade, trabalha, ninguém é perfeito, né? Cada um tem as suas fragilidades, suas fraquezas, vulnerabilidades, mas na hora de ver que a situação está apertada, está difícil, se agarra mesmo na fé, se agarra com Deus, se agarra na força de que eu vou sair dessa, de positividade, e realmente consegue. Porque não entra em desespero. Primeira situação da nossa vida como espíritas e espíritos eternos que somos é perceber que qualquer situação que eu tenha de passar, que eu tenha força, que eu tenha boa vontade, principalmente firmeza de pensamento. Nada é por acaso, são nossas escolhas. E se eu resolver trabalhar essas questões com firmeza, né? Com serenidade e com buscar ajuda naquilo que eu precisar, eu não estou sozinha. Primeiro que vai me auxiliar são os meus mentores. Alguém aqui fala com seus mentores? Quem fala? Não é? Meu mentor me ajuda, ele está com a gente, não está aqui do meu lado. Talvez ele esteja até trabalhando em outras coisas, porque sabe que eu estou aqui no meio de outras profissões. Mas ele talvez esteja em outro trabalho. Mas ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe tudo que está se passando. Se de repente eu precisar de alguma coisa, ele, opa, estamos na oficina de trabalho, né? Então a gente tem que sim que conversar com os nossos mentores. Agradecer, pedir ajuda, fortalecer o nosso entendimento, abrir a nossa consciência espiritual para as coisas da vida. Porque nós temos aqui agora todas as oportunidades de trabalharmos as nossas essências. Aí então, viemos, vida na horizontal. Vida na horizontal. Então, vivemos aqui o tempo que tivermos que viver. Com os nossos altos e baixos. Correto? Tudo. Vida, família, dinheiro, tudo. Desencarnamos. Com 20, com 10, com 30, com 40, 50 anos, tá, desencarnamos. Vamos para a erraticidade, né? O que nós vamos encontrar lá? Primeira coisa que a gente vai encontrar lá. Primeira coisa que eu vou me deparar lá. Hein? Eu vou ver que eu sou imortal. Né? Que eu sou um espírito imortal. Então eu vi que eu cheguei do outro lado vivo. Que eu só tenho uma vida e várias experiências corpóreas. Eu vi que eu estou vivo,
porque eu sou imortal, vou me deparar com a minha consciência, né? Meu juízo, o meu julgamento é meu mesmo. Então eu vou, segunda coisa, vou deparar com a minha consciência, com o meu julgamento, com as minhas culpas e com as minhas benevolências, as coisas boas que eu fiz. Não é isso? E depois, então, eu vou querer o quê? Reparar tudo isso, um pouco ainda na espiritualidade, mas depois numa próxima reencarnação. Então eu vou ter aquele preparo reencarnatório para voltar com os benefícios que eu aprendi no anterior, mas também com as dificuldades daquelas que eu deixei de fazer, daqueles talentos que eu negligenciei. Eu vou ter que voltar então e resolver essa questão. Não é? Eu tenho que voltar e resolver. Então eu volto aqui, ó, numa outra encarnação. Ah, se a caneta estivesse escrevendo, seria tão bom. Porque aqui eu desencarnei. Vida espiritual é na vertical. Volto numa nova encarnação, na horizontal. Aí eu tenho melhoras, porque eu evoluí, correto? Então eu tive lá meus altos e baixos, desencarnei de novo. Foi assim, ó. Minha vida espiritual volta à vida material. Estão observando que essa escala é ascendente? Porque eu vou sair um dia da escala de espíritos imperfeitos, vou diminuir os meus vícios, vou aprender a trabalhar as minhas virtudes, as minhas essências divinas, chegarei ao patamar de um bom espírito, onde eu trabalharei com as virtudes que eu aprendi com a essência divina e vou poder ser mentor de outros espíritos imperfeitos. E assim eu vou evoluindo. Eu vou aqui trabalhando as minhas essências através das reencarnações. E aí, quando eu chegar, então, lá no estágio de pureza, eu sou um espírito perfeito. Então, eu saí dos vícios, perdi meus vícios, aprimorei as minhas virtudes. Quando eu, então, souber trabalhar todas as essências divinas, eu vou chegar ao estado de pureza de espírito. E que virá isso em longas e longas reencarnações. Não é de hoje para amanhã. Natureza não dá salto, né? Então, nós somos espíritos o quê? Pródigos e descuidados? A gente assim vive à vontade, de qualquer jeito, fazendo a vida de qualquer maneira, descuidado com tudo? Temos ainda no nosso planeta muitos assim. 8 bilhões de habitantes encarnados, só 1/3 irá para o mundo de regeneração. 2,56 por aí. O restante ainda vai voltar nas várias moradas do Pai na questão do mundo de imperfeição. Então, que espírito eu quero ser? Um espírito cuidadoso e responsável, querendo fazer parte desse 1/3 de regeneração? Ou eu quero permanecer com os meus talentos de forma a não trabalhá-los de forma correta, né? Ou a usá-los até de forma viciosa, de forma negativa, ser um filho pródigo e descuidado e permanecer nos 2/3 que não irão para o mundo de regeneração. Eu estou retardando essa minha escala evolutiva. Ou eu quero, então, trabalhar com essa execução desses talentos de Deus? Como que eu vou trabalhar? Com tudo aquilo que eu conheço de mim. E não conheço tudo, conhece? Não. Ninguém conhece plenamente a sua estrutura. Porque se amanhã eu sou capaz de fazer uma loucura, não sou? Sim ou não? Tem suicidas no meio espírita? Tem. Tem. Tem pessoas que no mundo espírita adquiriu uma doença e saiu da casa? Tem. Que espírita eu sou? Responsável e cuidadoso? Ou eu sou pródigo e descuidado?
terei entendimento da minha dificuldade, resignação e compaixão comigo mesmo, ou eu então sairei dizendo que é culpa de Deus e de Jesus, ou do fulano e do cicrano, e não a minha própria culpa. Quando você nasceu simples e ignorante, Deus te deu opções, com a essência divina. Eu costumo falar muito. Ele te deu 2 lotes. 2 lotes vazios. O lote da bondade e o lote da maldade. Ah, você quer ir para o lote da bondade? Vou plantar, vou cultivar, vou fazer que aquilo fique lindo. Não é isso? Quantos não progridem nessa condição? Porque ele trabalha aquele lote que foi lhe dado com amor e carinho e dedicação. Então aquilo ali torna-se o quê? Um chamariz para borboletas, pássaros, não é isso? Para outras pessoas. Quando você vê uma praça limpa, trabalhada, você não tem vontade de ficar lá sentado, olhando? Você vai para uma praça suja, imunda? E o outro lote que você tem, você não quis fazer nada? Passa um, joga lixo. Passa outro, entulho. Passa outro, papapá. Passa outro. Daqui a pouco, o que tem naquele lote? Barata, rato, inseto, mau cheiro. É a nossa vida. Alguém quer ficar perto de lote sujo? De barata, mau cheiro? Alguém quer ficar perto? Se quiser ficar é porque tem o quê? Afinidade espiritual e comprometimento com aquela situação. Ninguém empurra ninguém para um lote por livre e espontânea vontade, não. É escolha de cada um. Não é? É escolha de cada um. Muitas das vezes a gente vê pessoas boníssimas que estão num patamar de vida equilibrado, daqui a pouco, pum, despenca, vai lá embaixo. Porque perdeu a fé, perdeu a confiança, perde tudo na vida, passa a beber, passa a fumar, passa a usar droga, passa a fazer um monte de coisa. Não temos isso na vida, gente? Conhecemos pessoas assim ou não? Conhecemos. Mas temos pessoas também que da simplicidade fez um lote florir, fez um jardim, fez um banco, acolheu, né? Que lote você está fazendo da sua vida? O que você está preferindo fazer nesse lote que Deus te deu? A base tem ali. A base é o quê? Deus. A base são as essências divinas. Se você quiser fazer qualquer coisa naquele lote, você vai usar uma essência divina e vai trabalhar e vai produzir tanto manifestações talentosas materiais como espirituais. A boa vontade, a dedicação, o cuidado. Tudo que é bom na vida tem que ser cuidado, tem que ser trabalhado. O que não é bom, você não cuida, deixa desorganizado, desequilibrado, sujo. Deixa podia ter lá. Que lote é o seu? Que lote é a sua vida? Que lote é a sua mente? Que lote é o seu espírito? O seu trabalho? A sua qualidade de vida? A sua qualidade na família? No seu lugar de trabalho? Na sua casa espírita? Qual é o talento que você tem que você está usando? Não negligencie esse talento. Explore, porque quanto mais você explorar os talentos que Deus te deu, é um benefício que amanhã você terá na sua vida para encarar algumas dificuldades. E quiçá, dependendo do seu trabalho, nem dificuldade grave você atingirá e alcançará. Não é? Então, muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. E pense qual é o seu talento. Né? O que você tem que Deus te deu e que Ele está te pedindo para explorar, para trabalhar, para multiplicar. Porque Ele só quer que você cresça, que você evolua, que você faça dos seus talentos a melhor coisa da sua vida. Não só em benefício dos outros, mas em seu próprio benefício. Né? Muita paz e luz a todos. Eu agradeço a oportunidade de trabalhar. Juro que não era o que eu pensei em falar, mas a espiritualidade intui tanto, né? Intui tanto, né? E até na leitura aqui que ela falou, né? Tem uma frasezinha aqui que eu gostei muito. E eu vou repetir, tá? Porque foi baseada nisso. Quer ver? Espera que eu vou achar ela aqui.
que ela falou uma frase aqui interessante. Trabalhe cada um, olha só, vê se não é talento isso. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Olha só, que frase para fechar o talento. Então recorde, use, trabalhe o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não vai atender, eu quero dinheiro, eu quero roupa, eu quero sapato, eu quero isso, eu quero aquilo, Não, ele vai te atender nas suas utilidades, né? Em que você pode ser útil a você mesmo e ao mundo. Interessante, eu gravei essa hora assim, eu vou pegar para ler. Mas tudo a ver com o nosso estudo, não é isso? Então trabalhe com aquilo que Deus lhe confiou. E o resto, deixa por conta dele que ele vai te dar em dobro, né? Eu também falei com a Leonice que eu vou sair porque eu estou com o aniversário de uma grande amiga e irmã para ir. Faço a prece no final. Tá, faço assim. Então vamos fazer a prece? Vamos fazer, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Plena gratidão, Senhor, pelo momento vivido, por estarmos aqui reunidos em seu nome, recebendo todas as dádivas da misericórdia divina, nessas orientações que recebemos dos espíritos mentores da casa, que foram, cada um de nós, nos deram um passo espiritual específico para cada um, orientando-nos nas nossas necessidades do dia, da semana. Multipliquemos todos esses talentos que Deus nos deu. Façamos dele não só talentos materiais, mas principalmente os espirituais. Quer estar de bem com a vida, estar de bem com a nossa consciência, não maldizer a nossa estrutura corpórea, as nossas estruturas físicas, gostar de nós do jeito que somos. E se aquilo que nós temos nos proporciona o bem-estar, façamos como doação para o outro, no abraço, no acolhimento, na palavra, no pensamento, nas orações. E assim, Mestre Jesus, por esse momento brilhante, com essa assistência espiritual brilhante que tivemos aqui nesta casa no dia de hoje, também elevamos esse pensamento àqueles que não puderam comparecer, mas principalmente, Senhor Jesus, a todos os mentores espirituais que, em conjunto com os nossos mentores, estão recebendo todas essas benesses do mundo espiritual, possa ser levado a todo o planeta, em forma de luz, de paz, de entendimento, de saneamento das maldades humanas, de limpeza das mentes torturosas, de limpeza das mentes maldosas. Cada um de nós temos esse talento específico e especial de direcionar essa paz mundial, esse entendimento a todos aqueles que estão usando seus talentos de forma negativa. Oremos por todos eles. E os que estão usando seus talentos de forma positiva, que elas se multipliquem em nome do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo momento de convivência, de paz e de harmonia. Nos abençoe, nos dê sempre esse discernimento de entender qual é o talento que cada um de nós pode trabalhar no dia de hoje, na semana de hoje, na vida dessa encarnação. Muita paz e luz a todos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, pessoal. As energias que a gente recebe é muito bom.